Imagens-chave estão no coração dos mapas mentais e do programa TO de marca registrada. Aqui está um exemplo simples de como uma palavra-chave e uma imagem-chave podem impulsionar sua memória. Quando tentamos achar uma imagem para encapsular o conceito de água no meio ambiente, gerenciamento de resíduos e problemas de escassez de água, podemos escolher a palavra torneira. A palavra torneira irá, como palavra-chave, ativar a memória analítica do lado esquerdo do cérebro. Desenhar uma torneira com uma gota de água pingando vai criar uma imagem-chave, o que irá conectar a memória visual no lado direito do cérebro. A figura vai se tornar um estímulo visual que representará a palavra escrita, além de água e gerenciamento de resíduos como uma indústria, com sua proibição do uso de mangueiras, canos vazando e baixa nos níveis dos reservatórios. Sozinha, a palavra torneira não é suficiente para estimular a lembrança de todos os seus estudos sobre energia da água, pois ela não se conecta com o cérebro inteiro. A palavra como parte de uma frase não vai estimular a experiência também, pois a frase define e limita. No entanto, o propósito de uma palavra-chave transformada em imagem-chave é conectar tanto as funções do lado direito do cérebro quanto do lado esquerdo. Essa ação irradia conexões e estimula a lembrança da informação completa associada. Palavras-chave e seus contextos são elementos essencialmente importantes para a memória e para a rede dentro de sua mente, que são muito importantes para ajudar a entendê-las e interpretá-las. Para se compreender quanto as palavras-chave são efetivas no quadro de um mapa mental, é necessário conhecer os princípios do pensamento irradiante e ordenação básica de ideias. O que é o pensamento irradiante? Para entender por que mapas mentais são tão efetivos, é bom saber mais sobre como seu cérebro pensa e recorda informações. Como já explicado anteriormente, o cérebro não pensa de modo linear, monótono, mas em múltiplas direções simultaneamente, começando dos pontos centrais nas imagens e palavras-chave. Esse processo é chamado de pensamento irradiante. Como o termo sugere, os pensamentos irradiam como galhos de uma árvore, os veios de uma folha ou as artérias do corpo. Do mesmo modo, um mapa mental começa com um conceito central e irradia conexões para chegar aos detalhes, espelhando efetivamente a atividade do cérebro. Quanto mais seu modo de gravar informações for parecido com o trabalho natural do cérebro, com mais eficiência ele vai poder estimular a memorização de fatos essenciais e memórias pessoais. Para perceber isso, tente o exercício a seguir. Exercício 11. Pensamento irradiante. A maioria das pessoas acha que o cérebro pensa de forma linguística. Peço que você acesse uma informação de seu vasto banco de dados, seu cérebro. Você não terá tempo de pensar nisso antecipadamente. Gostaria que você pensasse nas seguintes questões, uma vez que acessou parte dos dados abaixo. O que você acessou? Quanto tempo levou para acessá-lo? Havia cor. Havia associações em torno da informação? Agora aqui está a informação: banana. Quando você ouviu a palavra, viu as cores amarela, marrom ou verde, dependendo do estado da fruta. Pode tê-la visto em forma curvada. Pode ter associado a imagem a uma salada de frutas, cereal no café da manhã ou uma vitamina. A imagem apareceu instantaneamente, como se viesse de lugar nenhum, e você provavelmente não visualizou as letras da palavra. A imagem já estava armazenada em sua mente. Você simplesmente precisava estimular sua liberação. O que o exercício ensina é que, fundamentalmente, nós pensamos em imagens. Palavras são uma sub-rotina que carregam imagens essenciais entre nossos cérebros. Todos, seja qual for o sexo ou a nacionalidade, usam o pensamento irradiante para ligar palavras-chave com imagens-chave, instantaneamente. Esse processo é a base dos mapas mentais. Na verdade, mapas mentais foram planejados para melhorar e aumentar o processo de pensamento irradiante. As vantagens de terem-os bem definidas são: se as principais ideias estiverem no lugar, então, as secundárias vão seguir e fluir mais naturalmente. As IBOs ajudam a dar forma, esculpir e construir os mapas mentais, pois encorajam a mente a pensar em um modo naturalmente estruturado.
Quando você decide o primeiro conjunto de ibos, antes de começar o mapa mental, o resto de suas ideias irão fluir de um jeito coerente e útil. A seguir, mostramos como usar o mapa mental para o exercício 10, que você já fez, e como construir seu próprio mapa mental para um currículo, como testar sua aplicação de ibos e mostrar como se acostumar a pensar conscientemente em figuras e cores. Seu cérebro e os mapas mentais. Se seu cérebro precisa se relacionar com a informação da forma mais eficiente possível, a informação precisa estar estruturada de forma que se conecte ao cérebro o mais facilmente possível. Acontece que, se o cérebro trabalha primeiramente com conceitos-chave de maneira interligada e integrada, suas anotações e relações de palavras deveriam, em muitos casos, ser estruturadas dessa maneira em vez de estar em linhas tradicionais. Em vez de começar do topo e trabalhar para baixo em frases ou listagens, você deveria começar do centro com a ideia principal e ramificá-la, conforme indicarem as ideias individuais e formas gerais do tema central. Voltando ao exercício 10, a figura 8.4 mostra como ele poderia ter sido desenvolvido por um mapa mental. Esse foi criado usando o software MindMap, de Phil Chambers, instrutor mundial de mapa mental. Figura 8.4 – Ideias iniciais em um mapa mental em torno do tema central, neste caso, viagens espaciais. Agora, você já pode começar a ver as várias vantagens dos mapas mentais em relação à forma linear de anotações que você tentou no começo do capítulo. O centro, com a ideia principal, está claramente definido. A importância relativa de cada ideia está claramente indicada. As ideias mais importantes estarão mais próximas do centro e as menos importantes, perto da borda. As ligações entre os conceitos-chave são reconhecidas imediatamente em razão de sua proximidade e conexões. Como resultado do ponto acima, memorização e revisão são mais efetivas e rápidas. A natureza da estrutura permite que novas informações sejam adicionadas facilmente, sem cruzamentos bagunçados, espaços espremidos, etc. Cada mapa mental feito irá parecer e ser diferente dos outros. Isso vai ajudá-lo a lembrar. Nas ideias mais criativas das anotações, a natureza ilimitada dos mapas mentais vai permitir que seu cérebro faça novas conexões rapidamente. Com esses pontos em mente, especialmente o último, você deve agora fazer um exercício similar à nossa palestra sobre viagens espaciais do começo do capítulo. Dessa vez, crie seu mapa mental em vez de se basear em métodos lineares. Você pode tentar um exercício simples de coisas a fazer ou, talvez, um currículo mais detalhado ou brainstorm de experiências de trabalho. Exemplos serão mostrados no próximo capítulo, que desenvolve o processo de criação de um mapa mental. 1. Anotações originais do autor em inglês. Como criar um mapa mental. Neste capítulo, mostrarei como criar um mapa mental desenhado à mão. Aqui estão os passos que você precisa seguir. 1. Concentre-se na questão principal. O tópico precisamente, coisas a fazer ou equilíbrio entre trabalho e vida, por exemplo. Seja claro sobre o que você está almejando ou tentando resolver. 2. Coloque a primeira folha de papel na sua frente, na horizontal, para que você comece a criar um mapa mental no centro da página. Isso permite a liberdade de expressão, sem a restrição da medida estreita de uma página em pé. 3. Desenhe uma imagem no centro da folha para representar seu objetivo. Não se preocupe se acha que não desenha bem. Isso não importa. É importante usar uma imagem como ponto de partida do seu mapa mental, pois isso vai impulsionar seu pensamento, ativando sua imaginação. 4. Use muitas cores, para dar ênfase, estrutura, textura, criatividade, para estimular o fluxo visual e reforçar a imagem em sua mente. Tente usar pelo menos 3 cores e crie seu próprio sistema de cores e códigos. As cores podem ser usadas de forma hierárquica ou temática, ou podem ser usadas para enfatizar certos pontos. 5. Agora desenhe uma série de linhas finas, com diferentes cores irradiando do centro da imagem. Elas são os primeiros galhos de seu mapa mental e vão dar suporte às suas ideias básicas de ordenação, como os galhos mais grossos de uma árvore.
Tenha certeza de conectar esses galhos primários firmemente à sua imagem central, pois o cérebro, e por consequência a memória, operam por associação. 6. Curve as unhas. Assim, elas ficam mais interessantes para os olhos e mais memoráveis para o cérebro que as unhas retas. 7. Escreva uma palavra-chave associada ao tópico em cada galho. Cada palavra-chave representa seu pensamento principal e sua ideia básica de ordenação, relacionada ao tema como situação, sentimentos, fatos e escolhas. Lembre-se, usar apenas uma palavra-chave por unha permite definir a essência do assunto que você está explorando, enquanto também ajuda a ter certeza de que a associação está armazenada no cérebro da forma mais enfática possível. Frases e sentenças limitam o efeito e confundem a memória. 8. Adicione alguns galhos vazios em seu mapa mental. Isso estimula e provoca seu cérebro a colocar algo neles. 9. Em seguida, crie galhos de segundo e terceiro níveis para seus pensamentos relacionados e associados. O nível secundário se conecta aos galhos primários, o terceiro nível aos secundários e assim por diante. Associação é muito importante nesse processo. As palavras que você escolhe para cada galho podem incluir temas que fazem as perguntas: quem, o que, onde, por que e como. Exercício 12. Criando seu próprio mapa mental. Agora que você tem as informações básicas, pode criar seu próprio mapa mental. Use as leis dos mapas mentais, que estão no próximo quadro e copie o estilo, não o conteúdo, das figuras 9.1 e 9.2 a seguir, para preparar o mapa mental do seu currículo. Comece já o exercício. Figura 9.1 Um mapa mental do meu currículo desenhado à mão. Gama de possibilidades de estilos. Mapas mentais, as leis naturais. Comece como uma imagem colorida no centro. Na maioria das vezes, uma imagem vale mais que 1000 palavras e encoraja o pensamento criativo enquanto aumenta significativamente a memória. Coloque o papel na horizontal, para que esteja na orientação de paisagem. Inclua imagens ao longo de seu mapa mental. Isso serve também para estimular todos os processos córticos, atrair seus olhos e melhorar a memória. As palavras devem ser desenhadas em vez de simplesmente escritas. Isso é para propósitos de revisão. Uma palavra desenhada tem uma imagem mais fotográfica, clara e legível, e um feedback mais compreensível. O pequeno tempo extra que você leva para desenhá-las é amplamente compensado pelo tempo que você economiza quando está revisando. As palavras desenhadas devem estar em galhos, e cada galho conectado a outros galhos mais finos. Isso garante que o mapa mental tenha uma estrutura básica. As palavras devem estar em unidades, uma por galho. Isso deixa cada palavra com mais ganchos livres e permite que você anote com mais liberdade e flexibilidade. Use cores ao longo de seu mapa mental, pois elas aumentam a memorização, são prazerosas aos olhos e estimulam os processos córticos. Os mapas mentais têm uma estrutura que encoraja a mente a ser o mais livre possível. A intenção é memorizar tudo o que sua mente pensa a respeito da ideia central. Como sua mente vai gerar ideias mais rápido do que você pode escrever, não deveria haver praticamente nenhuma pausa. Na verdade, se você parar, provavelmente vai notar que a caneta vagará pela página. No momento em que notar que isso está acontecendo, olhe novamente para baixo e continue. Não se preocupe com ordem e organização, pois, na maioria dos casos, isso acontece naturalmente. Se não acontecer, uma pincelada de ordenação pode ser feita no fim do exercício. Os mapas mentais podem finalmente eliminar todas as desvantagens do modo tradicional de anotações já mencionados. Resolvendo problemas com mapas mentais. Problemas normalmente encontrados em exercícios como os da viagem espacial incluem: ordem, sequência lógica, início, final, organização, distribuição de tempo, ênfase de ideias, bloqueios mentais. Problemas nessas áreas aparecem porque as pessoas tendem a selecionar os pontos e as ideias principais uns após outros e colocá-los na ordem em que aparecem.
Então, tentam ordenar a estrutura da palestra sem considerar toda a informação disponível. Isso inevitavelmente gera as confusões e os problemas, já que as novas informações que aparecem após os primeiros itens podem repentinamente alterar toda a visão da pessoa sobre o assunto. Com o modo tradicional de anotações, esses eventos mentais são perturbadores. Com a abordagem do mapa mental, contudo, é simplesmente parte do processo geral e pode-se lidar com isso de forma apropriada e seguir em frente. Outra desvantagem do método de listagem é que ele opera contra o modo de funcionamento de seu cérebro. Cada vez que você pensa em uma ideia, ela é colocada na lista e esquecida enquanto você procura outra. Isso significa que todas as possibilidades multiordenadas e associativas de cada palavra são cortadas e isoladas, enquanto a mente vagueia em busca da ideia nova. A abordagem do mapa mental, contudo, possibilita que cada ideia seja uma possibilidade totalmente aberta para que o mapa cresça organicamente e possa aumentar em vez de ser restringido. Alguns exemplos de mapas mentais. Você pode achar interessante comparar seus esforços até agora com estes 3 resultados de crianças em idade escolar nas figuras 9.3, 9.4 e 9.5. A figura 9.3 mostra a escrita normal de um menino de 14 anos, descrito como razoavelmente brilhante, mas desorientado, confuso e mentalmente desorganizado. O exemplo da escrita linear dele representa suas melhores anotações e explica claramente por que ele era descrito daquela maneira. 5STXW0, T41/UFK. JFOSFOVOSTU/ITAS. IMACIR. BKNF, ANA, L. 9I. RM Masrafa/SFADIU. Figura 9.3, as melhores anotações, em escrita linear, em inglês, de um menino de 14 anos. O mapa mental de suas anotações. O mapa mental sobre língua inglesa que ele completou em 10 minutos mostra o inverso, sugerido que podemos muitas vezes julgar de forma errada simplesmente por causa do método escolhido para expressar as ideias. O exemplo da figura 9.4 é o mapa mental de um estudante reprovado 2 vezes em economia, descrito pelo professor como tendo grandes problemas de aprendizado e pensamento, além de uma falta quase total de conhecimento do assunto. O mapa mental, feito em 5 minutos, mostra o contrário. O mapa mental da figura 9.5 foi feito por uma aluna de colégio nota em matemática. Quando o mapa foi mostrado a um professor de matemática, ele pensou que havia sido feito por um estudante universitário que, provavelmente, havia levado 2 dias para elaborá-lo. Na verdade, a menina levou somente 20 minutos. O mapa mental possibilitou a ela mostrar um nível extraordinário de criatividade sobre um assunto que é normalmente considerado seco, chato e opressivo. Poderia ter sido ainda melhor se cada linha tivesse apenas unidades de palavras em vez de frases. O uso das formas geométricas para dar ênfase às palavras indicam a diversidade possível nas estruturas de mapas mentais. Finalmente, as figuras 9.6 e 9.7 mostram mais 2 exemplos de mapas mentais que representam esse modo de pensar com o cérebro todo para fazer anotações. Eles resumem partes do livro. Nestes mapas mentais, palavras e imagens-chave de memorização estão ligadas umas às outras ao redor de uma imagem central, no caso, o tema geral do capítulo, e a figura mental de uma estrutura inteira de pensamento é construída, tornando seus mapas mentais lembráveis. Mostrei como a mente pensa de forma irradiante e trabalha em uma natureza multidimensional. Acontece, portanto, que anotações que são por si só mais holográficas e criativas serão muito mais fáceis de serem compreendidas, apreciadas e lembradas que anotações no modo linear tradicional. Sendo assim, há muitos dispositivos que podemos usar para fazer nossas anotações e confeccionar mapas mentais ainda mais lembráveis. Setas. Elas podem ser usadas para mostrar como conceitos que aparecem em diferentes partes do desenho estão conectados. A seta pode ter uma ou várias pontas e pode mostrar direções para frente ou para trás. Códigos.
asteriscos, pontos de exclamação, cruzes, pontos de interrogação e muitos outros indicadores podem ser usados perto das palavras para mostrar conexões ou outras dimensões. Figura 9.5, mapa mental feito por uma estudante nível A sobre matemática. Figura 9.6, mapa mental dos capítulos 4 e 5. Sinestesia se refere à mistura de sensações. Figura 9.7, mapa mental dos capítulos 7 e 8. Formas geométricas, quadrados, retângulos, círculos, elipses e assim por diante podem marcar áreas ou palavras similares por natureza. Triângulos, por exemplo, podem ser usados para indicar áreas de possíveis soluções em um padrão de solução de problemas. Formas geométricas também podem demonstrar importância. Tridimensionalidade artística. As formas geométricas podem ser feitas dentro de um cubo. As ideias desenhadas nessas formas, então, literalmente, saltarão aos olhos e à mente. Ainda mais cor. Cor é essencial como elemento criativo e de memória. Pode ser usada, como as setas, para mostrar como conceitos que aparecem em diferentes partes do mapa mental estão conectados. Ela também pode demarcar os limites entre as áreas principais de um mapa mental. Usos para os mapas mentais. A natureza dos mapas mentais está intimamente relacionada ao funcionamento da mente. Assim, eles podem ser usados em praticamente todas as atividades que envolvem pensamento, memorização, planejamento ou criatividade. Figura 9.8. Os mapas mentais são uma fotografia externa das complexas inter-relações entre os pensamentos em qualquer tempo. Eles permitem que o cérebro veja a si mesmo mais claramente e melhoram muito toda a gama de habilidades do pensamento, aumentando os níveis de competência, aproveitamento, elegância e diversão na vida. Atualmente, também temos um software para mapas mentais que pode imitar as técnicas manuais e é praticamente ilimitado em termos de usos e aplicações. Chama-se MindMap e segue as principais leis e conceitos dos mapas mentais citados. Ele possibilita a criação orgânica de mapas mentais no computador e faz conexões e emendas, além de ligar os mapas a outras aplicações populares de software. O MindMap é, portanto, particularmente útil em ambientes governamentais, empresariais e educacionais para reuniões, gerenciamento de projetos, planejamento, estratégia e apresentações. Figura 9.8, mapa mental sobre usos dos mapas mentais. À medida que você aprender a fortalecer a sua memória e a praticar a criação de mapas mentais, você pode começar a acelerar suas habilidades de leitura e compreensão, bem como a manter o foco na abordagem de resolução de problemas para gerenciar informações, seja ao absorver, armazenar, lembrar, recuperar, analisar, criar estratégias, produzir ou apresentar as informações, além de manter todo esse aprendizado dentro de seu superbiocomputador, seu cérebro, nos campos do estudo, trabalho e autoaperfeiçoamento. Acelere a leitura para economizar dias, semanas e até meses. Leitura dinâmica é um requisito absoluto para processar dados nesse tempo de sobrecarga de informações, e uma habilidade essencial para um aprendizado eficiente. Neste capítulo, você vai aprender que a maioria das crenças que tinha sobre leitura estão erradas. Vai descobrir como lidar com seus principais problemas de leitura e como entender e usar técnicas que vão dobrar a velocidade de leitura enquanto sua compreensão se mantém ou até melhora. Problemas de leitura. No espaço na página seguinte, crie um mapa mental de todos os problemas que você tem com leitura e aprendizado. Seja duro consigo. Quanto mais você definir, mais poderá melhorar. Seus problemas com leitura e aprendizado. Professores notaram ao longo dos últimos 20 anos que todas as suas turmas possuem os mesmos problemas de leitura. A seguir há uma lista dos mais comuns. Compare essas dificuldades com as que você elencou, acrescente em seu mapa aquelas que se aplicam a você, provavelmente haverá algumas. Visão, medo, vocabulário, velocidade, fadiga, subvocalização, compreensão, tédio, seleção, tempo, análise, rejeição, quantidade, organização, concentração, tomada de anotações, regressão, saltos para trás, retenção,
Lembrança. Cada problema listado é sério e pode, por si só, atrapalhar a leitura e o aprendizado. Este livro pretende resolver esses problemas, e este capítulo trata primeiramente de visão, velocidade, compreensão e ambiente de aprendizado. Antes de entrar nos aspectos físicos da leitura, devo definir o termo. Então, à luz dessa definição, explicarei por que a enorme gama de problemas ocorrem de forma tão universal. Na verdade, o que é leitura? Leitura, frequentemente definida como absorver do livro o que o autor queria ou assimilar a palavra escrita, merece uma descrição mais completa. Pode ser definida como uma inter-relação total do indivíduo com a informação simbólica. E usualmente o aspecto visual do aprendizado e contém 7 passos, conforme segue. Figura 10, 1. 1. O primeiro passo é o reconhecimento. Você precisa conseguir reconhecer o idioma e, seja ele qual for, o processo é o mesmo. 2. Como os símbolos entram na leitura? Eles são assimilados. Isso parece simples, mas não é. Está relacionado à postura, saúde, condição física e, principalmente, a como os olhos e o cérebro os usam. Você precisa saber como seus olhos funcionam e o que realmente acontece para que possa trabalhá-los, mesmo que ninguém lhes ensine isso. Assimilar tem uma relação estreita com a maneira como processamos a informação dentro da mente, e é onde todas as facetas da leitura dinâmica se desenvolvem. 3. Depois disso, vem a necessidade de compreensão, também chamada intra-integração e intra-indicando dentro, para si mesmo, ou conectando partes da informação, as interconexões entre as partes da informação dentro dela. 4. Entender é diferente de compreender. Uma vez que você tenha compreendido, pode integrar a informação com o mundo exterior, isto é, extra-integração, conectando o que se lê ao universo exterior. E muito diferente do passo 3, fazer com que o que se lê esteja conectado com ele mesmo em sua cabeça. Este passo envolve relacionar a leitura completa com suas outras áreas de conhecimento. 5. Agora precisamos aprender como memorizar a informação. Memória é um termo bem preciso na definição de leitura, referindo-se a seus 2 maiores fatores. Primeiro, retenção, isto é, armazenar a informação no banco de dados, arquivo e biblioteca do cérebro. 6. O segundo fator na memória é lembrar, que é a habilidade de recuperar de sua biblioteca a informação ali armazenada. Muitas pessoas confundem essa subdivisão da memória com a memória em si. Por essa razão, normalmente se ouve: eu tenho uma péssima memória. Na verdade, a memória é ótima. O problema é que tudo está armazenado, mas o acesso é restrito. 7. Por que lembrar? Por que ler em primeiro lugar? Para a comunicação. Você quer aplicar o conhecimento obtido, para pensar sobre ele, criar a partir dele, aprender com ele e construir sobre ele para um longo futuro de aprendizado. Criatividade. Figura 10, 1, mapa mental dos 7 passos principais pelos quais o leitor, que usa todo o cérebro, passa e que precisa dominar. Essa é uma definição radicalmente nova de leitura. A definição inclui muitos dos problemas listados no começo do capítulo. Os únicos problemas que não foram citados são, por senso comum, exteriores ao processo de leitura, como influência da nossa reação ao ambiente que nos rodeia, hora do dia, nível de energia, interesse, motivação, idade e doenças. Por que existem problemas de leitura? Agora, você deve estar se perguntando: por que tantas pessoas experimentam problemas tipicamente comuns de leitura? A primeira é a falta de conhecimento do cérebro, que recai sobre nossa abordagem no ensino inicial da leitura. Você e a maioria das pessoas que vão ler este livro, se tiver mais de 25 anos, provavelmente foram ensinados a usar o método fônico ou alfabético. Se não, você provavelmente terá sido ensinado pelo método Olhe e Diga. O método fônico mais simplificado ensina primeiro o alfabeto às crianças, e depois os diferentes sons de cada letra. Então, mistura os sons em sílabas e, finalmente, a mistura de sons forma as palavras. Daí em diante, são dados livros progressivamente mais difíceis, normalmente na forma de séries de histórias, e as crianças progridem em sua própria velocidade.
Elas se tornam leitores silenciosos durante o processo. O método Olhe e Diga ensina as crianças por meio de cartas nas quais há figuras. Os nomes dos objetos estão escritos claramente abaixo deles. Uma vez que a criança se familiariza com as figuras e com os nomes associados a elas, as figuras são removidas, restando apenas as palavras. Quando as crianças construíram um vocabulário básico bom o suficiente, elas progridem por uma série de livros, parecidos com aqueles dados às crianças ensinadas pelo método fônico. Elas também se tornam leitores silenciosos. Essas descrições dos dois métodos são necessariamente breves e há pelo menos outros 50 métodos similares a esses que são usados atualmente nos países de língua inglesa. Existem problemas similares no mundo todo. O problema desses métodos, contudo, é que são inadequados para ensinar qualquer criança a ler, no sentido completo da palavra. Se voltarmos aos 7 passos para a leitura dos dados anteriormente, podemos ver que esses métodos são desenvolvidos para cobrir o passo do reconhecimento, no processo, com alguma atenção a assimilar e compreender. Os métodos não atuam nos problemas de velocidade, tempo, quantidade, retenção, lembrança, seleção, rejeição, tomada de anotações, concentração, apreciação, criticismo, análise, organização, motivação, interesse, tédio, meio ambiente, fadiga ou tipo e tamanho tipográfico, para citar apenas alguns. Talvez não seja tão surpreendente que, portanto, esses problemas ocorram com tanta frequência. Reconhecimento, é importante citar, quase não é mencionado como um problema, pois foi ensinado separadamente nos primeiros anos da escola. Todos os outros problemas são mencionados porque não foram trabalhados durante o processo educacional. Os 2 próximos capítulos lidam com a maioria dos problemas de leitura, enquanto este ainda será dedicado aos movimentos oculares, compreensão e velocidade da leitura. Movimentos oculares e leitura. Quando se pede às pessoas que mostrem com os dedos o movimento e velocidade de seus olhos enquanto leem, a maioria move os dedos suavemente ao longo das linhas, da esquerda para a direita, com um pequeno pulo do final de uma linha para o começo da outra, figura 10.2. Eles normalmente demoram entre 15 centésimos de segundo e 1 segundo em cada linha. Figura 10.2, suposto movimento dos olhos na hora da leitura relatado por pessoas sem conhecimentos dos movimentos oculares. Acredita-se que cada linha seja coberta em menos de 1 segundo. Há 2 erros principais nesse processo. Velocidade. Mesmo que seus olhos se movessem tão devagar, 1 linha por segundo, as palavras seriam lidas ao passo de 600 a 700 palavras por minuto, ppm. Como a média de velocidade de leitura para um material leve é de 200 ppm, note-se que mesmo essa estimativa de velocidade lenta tem como premissa que as palavras sejam lidas bem mais rápido do que realmente são. Movimento. Se os olhos se movessem sobre as palavras de maneira suave, como mostrado na figura 10.2, não seria possível absorver nada, pois eles só conseguem ver as coisas claramente quando ficam quietos. Se um objeto está parado, os olhos devem estar parados para que possam vê-lo. Se o objeto está em movimento, os olhos precisam se mover com o objeto para vê-lo. Uma experiência simples que você pode fazer, sozinho ou com um amigo, vai confirmar isso. Coloque o dedo parado em frente a seus olhos e sinta seus olhos, ou veja os olhos do amigo, enquanto eles olham para o dedo. Eles permanecerão parados. Em seguida, mova o dedo para cima, para baixo, para os lados e ao redor, seguindo com os olhos. Finalmente, mova o dedo para cima, para baixo, para os lados e ao redor, mantendo seus olhos parados, ou cruze as 2 mãos na frente do seu rosto, olhando para ambas as mãos simultaneamente. Se você conseguir realizar essa última tarefa, escreva para mim imediatamente. Agora fica claro que, quando os objetos se movem, os olhos se movem com eles se querem vê-los claramente. Relacionando tudo isso à leitura, é óbvio que, se seus olhos vão absorver palavras e elas estão paradas, seus olhos terão de parar em cada palavra antes de seguir em frente. Em vez de se moverem suavemente na linha, seus olhos, na verdade, movem-se em meio a uma série de paradas, chamadas fixações, e saltos rápidos, figura 10.3.
Fixações, J, segundos. Movimentos oculares. Palavras. Figura 10, 3, diagrama representando o movimento de parada e início de seus olhos durante o processo de leitura. Os pulos são tão rápidos que não demoram quase nada, e as fixações podem durar de 15 centésimos de segundo a 90 segundos. As pessoas que normalmente leem uma palavra por vez e retrocedem sobre as palavras e letras são forçadas, pela simples matemática de seus movimentos oculares, a ler em velocidades que frequentemente estão abaixo de 100 ppm, o que significa que não conseguirão entender muito do que leem, ou não conseguirão ler muito. Figura 10, 4. Procura. Movimentos oculares. Palavras. Figura 10, 4, diagrama mostrando os hábitos ruins de leitura de um leitor lento. Uma palavra é lida por vez, com voltas inconscientes, buscas visuais e regressões conscientes. Pode parecer, à primeira vista, que leitores lentos são bobos, mas o problema pode ser resolvido de algumas formas. Aumentando a velocidade. Felizmente há muitas formas para que os leitores lentos possam acelerar sua velocidade de leitura, e são bastante simples. O hábito de retroceder nas palavras pode ser eliminado, pois 90% da volta e da regressão, o processo de voltar seguidamente para uma palavra, é baseado em apreensão e é desnecessário para a compreensão. Os 10% restantes de palavras que precisam ser reconsideradas podem ser anotadas na forma de mapas mentais ou supostas, marcadas e consultadas depois. O tempo que se leva em cada fixação pode ser reduzido para se aproximar do mínimo de 15 centésimos de segundo. Você não precisa ficar com medo de que seja um tempo muito curto, pois seus olhos são capazes de registrar pelo menos 5 palavras em 1/100º de segundo. O tamanho da fixação pode ser expandido para pegar de 3 a 5 palavras por vez. Figura 10, 5. Fixação. Movimentos oculares. Palavras. Número de palavras em cada fixação. Figura 10, 5, diagrama que mostra os movimentos oculares de um leitor melhor e mais eficiente. Mais palavras entram em cada fixação, e os retrocessos, as regressões e as buscas visuais são reduzidas. Essa solução pode, a princípio, parecer impossível, se for verdade que sua mente lida com uma palavra de cada vez. Na verdade, ela pode se fixar em grupos de palavras, o que é melhor em quase todos os sentidos. Isso acontece porque, quando você lê uma frase, não lê o significado individual de cada palavra, lê o significado das frases onde as palavras estão contidas, a relação entre as palavras. Por exemplo, ler a frase "o gato sentou na estrada" é mais difícil que ler "o gato sentou na estrada". Os leitores lentos têm maior trabalho mental que os rápidos e sem dificuldades, pois precisam acrescentar o significado de cada palavra ao significado da palavra seguinte. No exemplo anterior, isso soma 5 ou 6 adições. Leitores mais eficientes absorvem em unidades de significado, de modo que tenham apenas uma adição simples a fazer. As vantagens de ler mais rápido. Se você for um leitor mais rápido, seus olhos farão menos esforço físico em cada página. Em vez de ter até 500 fixações bem focadas por página, o que um leitor lento teria, você vai ter menos de 100 fixações por página, todas elas menos fatigantes muscularmente, pois não demoram tanto quanto a de um leitor mais lento. Outra vantagem é que o ritmo e o fluxo de um leitor mais rápido conduz confortavelmente pelo significado, enquanto um leitor mais lento, em razão das pausas e inícios, padrão terrível, estará mais propenso a ficar entediado, perder concentração, divagar mentalmente e pensar no significado do que foi lido. Crenças comuns sobre leitura. Por tudo o que lemos anteriormente, podemos concluir que o número de crenças comumente propagadas sobre leitores rápidos são falsas, como as seguintes. Palavras são lidas uma de cada vez errado, em razão de sua habilidade em fixar e porque lê por significado, e não por palavras únicas. Ler mais de 500 ppm é impossível errado. Pode-se absorver até 6 palavras por fixação e fazer 4 fixações por segundo, ou seja, a velocidade de 1000 ppm é perfeitamente possível.
Um leitor rápido não consegue apreciá-la errado. Um leitor rápido vai entender mais do significado do que foi lido, concentrando-se mais no material e tendo consideravelmente mais tempo para voltar a áreas de interesse e importância especial. Velocidades mais altas significam menores níveis de concentração errado. Quanto mais rápido vai, mais impetuoso fica e mais se concentra. Velocidades medianas de leitura são naturais e, portanto, melhores errado. Velocidades medianas de leitura não são naturais. Elas são produzidas por um treinamento inicial incompleto em leitura, combinado a um conhecimento inadequado de como os olhos e o cérebro funcionam nas várias velocidades possíveis. O próximo capítulo oferece exercícios e testes para desenvolver suas habilidades de leitura. FL. O incrível poder da leitura super rápida. Quando as crianças aprendem a ler, frequentemente apontam com o dedo as palavras que estão lendo. Os adultos tradicionalmente tomam isso como uma falha e mandam as crianças tirarem os dedos da página. Agora sabemos que são os adultos, e não as crianças, que estão errados. Em vez de insistir para que as crianças tirem os dedos da página, os adultos deveriam simplesmente pedir a elas que movam seus dedos mais rapidamente. É óbvio que os dedos não atrasam os olhos, e o valor agregado desse gesto estabelece um hábito rítmico e sem dificuldades. Para observar a diferença entre movimentos guiados e não guiados dos olhos, peça a um amigo para imaginar um grande círculo de aproximadamente 30 centímetros na frente dele. Então, peça que ele olhe devagar e cuidadosamente ao redor da circunferência. Em vez de se moverem em um círculo perfeito, os olhos do seu amigo irão seguir um padrão mais parecido com um retângulo torto, figura 11.1. A seguir, desenhe um círculo no ar com seu dedo, pedindo ao seu amigo que siga a ponta de seu dedo com os olhos, conforme ele se move suavemente ao redor da circunferência. Você vai observar que os olhos do seu amigo seguem seu dedo quase que perfeitamente, e desenham um círculo similar, parecido com o da figura 11.2. Figura 11.1.0 padrão seguido por olhos não guiados tentando se mover ao redor de uma circunferência. Figura 11.2.0 padrão seguido por olhos guiados se movendo ao redor de uma circunferência. A experiência indica que a performance de leitura de uma pessoa pode melhorar muito se dermos a ela informações básicas sobre o funcionamento físico dos olhos e do cérebro. Em muitos casos, não são necessários longos treinamentos ou prática. Os resultados, como nesse caso, são imediatos. Você não precisa se restringir ao uso do dedo indicador como guia visual. Pode usar uma caneta ou um lápis, como muitos leitores naturalmente eficientes fazem. A princípio, o guia visual fará sua velocidade de leitura parecer lenta. Isso porque, conforme já mencionado, imaginamos que lemos muito mais rápido do que realmente fazemos, mas a velocidade da leitura guiada será, na verdade, mais rápida. Exercício 13. Expandindo o seu foco. Este exercício serve para expandir seu poder visual para que você consiga absorver mais palavras apenas batendo o olho. Leia todas as instruções uma vez antes de tentar a técnica, ou apenas peça a alguém que as leia enquanto você as segue. 1. Olhe diretamente para frente e concentre sua atenção em um ponto no horizonte, o mais distante possível. 2. Junte as pontas de seus dedos indicadores de modo que formem uma linha horizontal, e mantenha-os aproximadamente 10 centímetros à frente de seu nariz. 3. Enquanto mantém seus olhos fixos no ponto escolhido à distância, comece a mexer as pontas dos seus dedos e separe-os devagar, ao longo de uma linha reta e horizontal. Você precisará separar os braços e cotovelos também, mas mantenha um movimento horizontal. 4. Continue movendo-os até que seus dedos saiam de seu campo visual e você não consiga mais ver o movimento deles fora de sua visão periférica. Figura 11.3. Separe os dedos para descobrir a extensão de seu campo visual. 5. Pare e peça a seu amigo que meça qual a distância entre seus dedos. Figura 11.3. 6. Agora, repita o exercício com um dedo apontando para cima e outro para baixo, para que as pontas de seus dedos se encontrem e formem uma linha vertical.
Novamente, mantenha-os juntos, aproximadamente 10 centímetros à frente do nariz. 7. Enquanto mantém os olhos firmemente fixos no ponto escolhido na mesma distância que antes, comece a mexer os dedos e separe-os, um para cima, outro para baixo, em uma linha vertical, para que, gradualmente, eles saiam de seu campo visual. 8. Pare e peça a seu amigo para medir a distância entre seus dedos, figura 11.3. Não é surpreendente descobrir quanto e quão longe podemos ver quando estamos aparentemente concentrados somente em uma coisa. Como isso é possível? A razão para isso está no desenho do olho humano. Cada olho tem 130 milhões de receptores de luz em cada retina, o que significa que você tem 260 milhões de receptores de luz ao todo. Seu foco central, a parte que você usa para ler o livro, ou focalizar o ponto distante, usa somente 20% da capacidade desses receptores de luz. O resto, isto é, 80% do total dos receptores de luz, estão voltados para sua visão periférica. Usando melhor sua visão periférica enquanto lê, você vai começar a usar seu vasto potencial inutilizado, ou dos olhos da mente. O que quero dizer com olhos da mente? A habilidade de ler ou ver com o cérebro todo, e não apenas com os olhos. É um conceito reconhecido por aqueles que praticam yoga, meditação, rezas e qualquer um familiarizado com as figuras tridimensionais da série de livros Olho Mágico. Exercício 14. Percepção de alta velocidade. Escolha um livro e simplesmente vire as páginas o mais rápido que puder, tentando ver o maior número possível de palavras por página. Esse treinamento vai melhorar sua habilidade de absorver grandes grupos de palavras por fixação, bem como sua visualização geral e técnicas de pré-visualização, condicionando sua mente a práticas de leitura gerais muito mais rápidas e eficientes. Esse condicionamento de alta velocidade pode ser comparado a dirigir em uma estrada a 140 km/h. Imagine que você estava dirigindo nessa velocidade. De repente, chega a uma estrada em que o limite é 50 km/h. Para qual velocidade você iria reduzir, se alguém cobrisse seu velocímetro e dissesse: "Vamos lá, diga-me quando atingir 50 km/h"? A resposta, pela lógica, seria de 80 a 95 km/h, figura 11.4. A razão disso é que sua mente ficou condicionada a alta velocidade, o que se torna normal. Os normais anteriores são mais ou menos esquecidos na presença de novos. O mesmo se aplica à leitura. Depois de praticar em uma velocidade alta, você vai se perceber lendo 2 vezes mais rápido que sua velocidade normal sem sentir a diferença. Figura 11.4, ilustração de como a mente se acostuma com velocidade e movimento. Esse mesmo tipo de maus julgamentos relativos podem ser usados a seu favor para aprender a aprender mais efetivamente. Prática motivacional. Cada vez mais a leitura é realizada em um ritmo relaxado, quase preguiçoso, um fato que tem sido aproveitado por muitos cursos de leitura dinâmica. São dados vários exercícios e tarefas aos alunos, e sugere-se que, após cada exercício, a velocidade deles aumente de 10 a 20 ppm. Isso realmente acontece, em geral em 100% dos casos, ao final do curso. Esse aumento, com frequência, não é em razão do exercício, mas do fato de que a motivação do aluno aumentou pouco a pouco durante o curso. Os mesmos aumentos significativos poderiam ocorrer garantindo-se a cada aluno, no começo do curso, a realização de qualquer desejo que ele tivesse. A performance iria imediatamente se igualar ao que normalmente se atinge ao final de tais cursos, da mesma maneira que a pessoa que não é acostumada a correr, mas corre 100 metros em alta velocidade, e pula uma cerca alta quando é perseguida por um animal enfurecido. Nesses casos a motivação é o fator principal, e você vai se beneficiar muito se aplicar isso de forma consciente em cada experiência de aprendizado. Se você toma uma decisão firme de fazer o melhor, sua performance melhora automaticamente. Influências ambientais. Não há dúvidas de que a postura física interna e o ambiente externo de trabalho ou estudo influenciarão a propensão a se concentrar e melhorar. Isso se aplica igualmente ao treinamento de memória em mapas mentais.
Então, se você não está se sentindo bem ou sua área de estudo é bagunçada e cheia de coisas, seu estado de espírito sofrerá uma influência negativa na produtividade. Se, contudo, você está feliz em seu ambiente e verdadeiramente contente, reagirá positivamente à leitura e compreensão de novas informações. Portanto, faz sentido certificar-se de que o ambiente seja o mais positivo e favorável possível para o estudo. Localização e intensidade da luz. Sempre que possível, é melhor trabalhar ou estudar à luz natural do dia. Na verdade, um estudo recente revelou que se expor à luz do sol permite que o cérebro libere mais hormônios de bem-estar. Assim, o ideal é que sua escrivaninha ou mesa esteja perto de uma janela. Em outros momentos, a luz artificial deve vir de cima do seu ombro, do lado oposto à mão com a qual você escreve. A lâmpada deve ser brilhante o suficiente para iluminar o material a ser lido, mas não tão brilhante que provoque um contraste com o resto do ambiente. Se você estiver usando um computador, então, a tela deve estar voltada para a luz, e não atrás dela. Distância dos olhos do material a ser lido. A distância natural de seus olhos ao material a ser lido é aproximadamente 50 centímetros. Isso facilita que os olhos focalizem grupos de palavras, e diminui a possibilidade de forçar os olhos e de ter dores de cabeça. Sua postura. É ideal que seus pés estejam planos no chão, suas costas retas, com uma ligeira curva na base da coluna para dar apoio. Se você senta muito reto ou muito curvo, vai se cansar e forçar a coluna. Tente segurar o livro ou descansá-lo em algum lugar em que ele esteja ligeiramente levantado e não em um local plano. Sentar-se corretamente tem vários benefícios psicológicos para o estudo. O cérebro recebe o fluxo máximo de ar e sangue porque a traqueia, as veias e as artérias são descomprimidas e podem funcionar adequadamente. Vai otimizar o fluxo de energia para a espinha e maximizar o poder do cérebro. Se seu corpo está alerta, seu cérebro sabe que algo importante está acontecendo. Já, se você senta curvado, está dizendo a seu cérebro que é hora de dormir. Seus olhos podem fazer total uso tanto da visão central quanto da visão periférica. Exercício 15. Teste sua velocidade. Para calcular sua velocidade em palavras por minuto, siga os seguintes passos. 1. Leia por 1 minuto, marque seus pontos de partida e parada. 2. Conte o número de palavras em 3 linhas. 3. Divida esse número por 3 para descobrir o número médio de palavras por linha. 4. Conte o número total de linhas lidas, excluindo as curtas. 5. Multiplique o número médio de palavras por linha pelo número de linhas que você leu, o que lhe dará a sua velocidade de leitura em palavras por minuto, ppm. A fórmula para descobrir a velocidade em ppm é número de páginas lidas x número médio de palavras por página, ppm, velocidade, igual número de minutos lendo. O gráfico abaixo é para que você, caso queira, anote o seu progresso na velocidade de leitura. Velocidade, ppm, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Número de sessões de 1 minuto. Treinamento com metrônomo. Um metrônomo, normalmente usado para manter o ritmo musical, pode ser muito útil tanto para praticar a leitura quanto para praticar a leitura dinâmica. Se você ajustá-lo a um compasso razoável, cada batida pode indicar um pulo de seus olhos. Assim, um ritmo forte e agradável pode ser mantido, e a redução de velocidade, usual após algum tempo, pode ser evitada. Uma vez que o ritmo mais confortável foi encontrado, sua velocidade de leitura pode aumentar, adicionando-se ocasionalmente uma batida extra por minuto. Um metrônomo pode também ser usado para dar ritmo a exercícios de alta velocidade de percepção. Você pode começar em um ritmo mais lento e acelerar para ritmos excepcionalmente rápidos, podendo chegar até a olhar uma página por minuto.
A informação que você adquiriu sobre movimentos oculares, guias visuais e técnicas avançadas de leitura devem ser aplicadas a cada uma de suas situações de leitura. Você vai descobrir que essas técnicas e dicas se tornam mais úteis quando aplicadas junto a informações e técnicas dos outros capítulos. O próximo capítulo traz a estratégia de 8 pontos TO marcar registrada para preparação e aplicação de estudo. A preparação inclui as habilidades-chave de navegação, gerenciamento de tempo, restauração da memória e definição de questões e objetivos. A aplicação, por sua vez, está dividida em visualização geral, pré-visualização, visualização interna e revisão. Revolucione suas habilidades de estudo com a técnica de estudo orgânico Busan, TO marcar registrada. A técnica de estudo orgânico Busan, TO marcar registrada, apresentada neste capítulo, habilita você a desenvolver fortes hábitos de estudo e a superar medo, estresse e ansiedade típicos, que acompanham o aprendizado. As técnicas aqui expostas podem ser adaptadas para qualquer assunto, de negócios a biotecnologia ou história babilônica. Inicialmente, você precisa superar aqueles tradicionais medos de provas, testes, redações e trabalhos. A maioria das pessoas tem dificuldades em estudar ou revisar. As principais barreiras para um estudo de sucesso são o que eu chamo de aprendiz relutante, bloqueios mentais ao estudo efetivo e técnicas de estudo ultrapassadas. O aprendiz relutante. Um estudante entusiasmado, determinado e bem-intencionado que estuda das 6 da tarde até a meia-noite é alguém com quem você provavelmente se familiariza. Às 6 horas, ele chega até a escrivaninha e organiza tudo cuidadosamente para o período de estudo. Com tudo no lugar, o aprendiz relutante reajusta cada item com cuidado, dando tempo para encontrar a primeira desculpa para não trabalhar. Lembra-se que, de manhã, ele não teve tempo suficiente para ler as notícias, nem para olhar seus e-mails e ler os B/Ogs. Então, decide que é melhor cuidar disso antes de começar a pesquisa séria. E claro que vai demorar mais do que pensava, há muitas coisas interessantes no jornal que ele havia visto mais cedo, mas não tinha conseguido ler. É melhor, então, resolver essas pequenas coisas antes de estudar. Nosso aprendiz, portanto, sai da escrivaninha e se envolve com os jornais. Quando faz isso, percebe que havia ainda mais coisas interessantes para ler do que pensava. Ele também olha, conforme folheia o jornal, a seção de entretenimento. Naquele momento, parece uma boa ideia planejar a primeira parada da noite, talvez um programa de TV interessante entre 8 e 8h30. Ele descobre outro programa interessante que, inevitavelmente, começa às 7 horas. Nesse momento, pensa: bem, eu tive um dia difícil e não vai demorar muito até o programa começar. Preciso de um descanso de qualquer jeito, e relaxar vai mesmo me ajudar a mergulhar nos estudos. Volta para a escrivaninha às 15 para as 8, porque o começo do próximo programa também era um pouco mais interessante do que ele pensava. Nesse estágio, ele ainda paira sobre a escrivaninha e toca o livro insistentemente, quando lembra da ligação e da mensagem de texto para 2 amigos, que ele tinha pensado em fazer mais cedo. Assim como os artigos interessantes no jornal, acha que será melhor resolver essas coisas antes de começar mesmo a estudar. As ligações e mensagens indo e voltando, claro, são muito mais interessantes e demoram muito mais do que ele havia planejado. Isso significa que nosso intrépido estudante se encontra de volta à escrivaninha por volta das 8h30. Naquele ponto dos acontecimentos, ele se senta na escrivaninha, abre o livro com uma postura de determinação física e começa a ler, normalmente a página 1. Sente então os primeiros sintomas de fome e sede. Isso é desastroso, pois percebe que quanto mais demorar a satisfazer a fome, pior ela vai ficar e pior será para se concentrar nos estudos. A única e óbvia solução é um lanche leve, mas quanto mais itens gostosos ele coloca no lanche, mais pesado ele fica. Removido esse obstáculo final, nosso aprendiz volta à escrivaninha com a certeza de que agora não há nada que possa interferir em seu estudo.
As primeiras frases da página 1 são olhadas novamente, e ele percebe que seu estômago está realmente muito pesado, e que uma preguiça geral parece ter se instalado. Bem, o melhor, nesse momento, é assistir aquele outro programa interessante de meia hora que começa às 10 horas. O descanso irá possibilitar que ele realmente mergulhe na tarefa. À meia-noite, ele está dormindo em frente à TV. Mesmo nessa hora, quando é acordado por alguém que entra na sala, vai pensar que as coisas não foram tão ruins, porque, afinal, ele descansou, comeu bem, viu alguns programas interessantes e relaxantes, cumpriu os compromissos sociais com seus amigos, leu o jornal e resolveu tudo para que amanhã, às 6 da tarde. O que podemos aprender com esse pequeno roteiro é que foi dada à informação mais importância e ênfase que ao indivíduo. O resultado disso é a sabotagem mental. Ele foi literalmente esmagado por fatores externos à sua determinação. No mundo de hoje, a explosão de informações e de publicações aumenta vertiginosamente, enquanto a habilidade do indivíduo em estudar e lidar com tudo isso é negligenciada. Se nosso aprendiz quiser cooperar com a situação, ele não precisa mais aprender coisas difíceis, e sim novos modos de lidar e estudar a informação, novas formas de usar suas habilidades naturais para aprender, pensar, lembrar, criar e buscar soluções. Os bloqueios mentais ao estudo efetivo. O episódio anterior é provavelmente familiar e engraçado, mas as implicações dele são significativas e sérias. Por um lado, a história é encorajadora, pois, por ser um problema experimentado por todos, ela confirma a suspeita de sempre. Todos são criativos e inventivos, e a sensação que muitos têm de não serem criativos está errada. A criatividade demonstrada no exemplo do estudante relutante não é muito aplicada normalmente, mas a diversidade e a originalidade com a qual criamos infinitas razões para não fazer algumas coisas mostra que cada um de nós tem um talento que poderia ser aplicado em direções bem mais positivas. Por outro lado, a história é desencorajadora porque mostra um medo generalizado e subliminar que a maioria de nós tem quando confrontado com um texto a ser estudado. Essa relutância e medo vem do sistema de educação baseado em provas, nos quais os estudantes são apresentados por meio de livros didáticos as matérias que eles vão estudar. Eles sabem que livros didáticos são mais difíceis que livros de ficção e romances, e também sabem que eles exigem muito trabalho. Mais ainda, eles sabem que terão seus conhecimentos testados. O resultado: o fato de que esse tipo de livro é difícil é, por si só, desencorajante. O fato de que os livros representam trabalho também é desencorajante, pois os estudantes sabem que não conseguem ler, anotar e lembrar de coisas da maneira adequada. A ideia de teste é geralmente a mais séria das três dificuldades. E é amplamente sabido que essa última armadilha pode destruir completamente a habilidade do cérebro de trabalhar em certas situações. Os casos correspondem a uma legião de pessoas que, literalmente, não conseguem escrever nada em contexto de prova, apesar de saberem o assunto muito bem. Há também muitas pessoas que, mesmo conseguindo escrever alguma resposta, têm sérios bloqueios mentais e acabam esquecendo áreas inteiras do conhecimento durante uma prova. Em casos ainda mais extremos, muitas pessoas já passaram mais de 2 horas escrevendo freneticamente, acreditando que estavam respondendo a questão, mas, na verdade, estavam repetindo milhares de vezes o próprio nome ou determinada palavra. Encarando esse tipo de armadilha, para muitos verdadeiramente aterrorizante, os estudantes têm duas escolhas: estudar e encarar as consequências, ou não estudar e encarar outras consequências. Se eles estudarem e forem mal, então provam que são incapazes, que não são inteligentes, que são estúpidos, burros ou qualquer outra expressão negativa. É óbvio que não é esse o caso, mas eles não têm como saber que o sistema é inapropriado e está causando a falha, e não a falta de aptidão. Se não estudam, a situação é um pouco diferente. Quando confrontados com uma falha em uma prova, podem dizer imediatamente que falharam porque não estudaram e não estavam interessados no assunto. Fazendo isso, o estudante relutante resolve o problema de vários modos. Evita o teste e o golpe para a própria autoestima.
Tem uma desculpa perfeita para falhar. Ganha o respeito de outros estudantes, pois está ousando atacar uma situação que também os amedronta.